Olá, meu nome é Paulo Santos e eu vou aqui com você em mais um tutorial do Instituto Vocati, aqui no Divã Aconselhamento Noutético, parte 2, o aconselhamento, a prática e o conselheiro. É super importante lembrar você que o tutorial não é o curso em si. Antes, é uma ferramenta um pouco mais técnica para aqueles que serão professores ou facilitadores do curso. O que aprenderemos aqui neste tutorial? Aconselhar na prática. A parte 2 deste material, deste treinamento do aconselhamento noutético, é prática, né? Então, lidar com pensamentos e ações humanas, reconhecer os caminhos e estratégias do coração e crescer em misericórdia pelo aconselhado. Qual o propósito? Esse curso pretende habilitar o líder ou o conselheiro a aconselhar pessoas em seu grupo, célula, ministério, círculos de amizade e na igreja de maneira geral. Né? Compreender os próprios problemas e não somente compreendê-los, mas também lidar com eles para adequar-se com o propósito de Deus. Então, você agora deve estar com a sua apostila aberta, com o seu celular, o seu tablet ou o seu computador, na página 5, quando nós vamos então para o primeiro capítulo, os 4 tipos de aconselhados. O primeiro deles é aquele que tem a consciência ignorante. Veja, porque é importante entender os tipos de aconselhados, para você poder ter uma abordagem direcionada de acordo com a necessidade dele. A consciência ignorante é a pessoa que não sabe sobre a palavra, não sabe as coisas que Deus falou e deseja para cada pessoa. A consciência cauterizada é aquele que não ouve mais a Deus. Ouviu durante o tempo e agora não tem mais importância. Continua caminhando. Esse tipo de consciência é muito difícil de lidar. A consciência fraca, aquela pessoa que conhece a palavra, mas tem pouca habilidade, tem pouca força, tem poucas qualidades em termos de avanço dentro da prática da palavra de Deus. Em último lugar, a consciência bíblica, que é, além de ser o nosso alvo, levar todo aconselhado para criar uma consciência bíblica. Quando pegamos alguém, alguma pessoa necessitando de ajuda, que já tem a consciência bíblica, a gente vai chegar muito mais rápido a um resultado que glorifique a Deus. Jesus e o discipulado, página 7, capítulo 2, nós vamos falar a realidade do preço do discipulado, a forma como Jesus ensinou, como ele enviou primeiro os 12, depois os 70, as instruções que ele deu e o porquê ele deu aquelas instruções, mostrando que o discipulado não é fácil, não é uma coisa divertida muitas vezes, não vamos dizer que nunca é, mas na maioria das vezes não é. Custa bastante para a gente, os aconselhadores, os discipuladores, é para a gente entender qual que é a realidade do discipulado, é para a gente poder ajudar o nosso discípulo a entender que não vai ser fácil fazer essa caminhada de discipulado com Jesus. O Senhor ensinou dessa maneira, vão em pares, justamente por causa das dificuldades para se ajudarem e também por causa da calúnia. Estava de acordo ali com aquela lei de Deuteronômio, onde só podia aceitar a acusação se fosse de 2 ou mais testemunhas. Não levarão pão, moeda nem capa, porque isto não é aquilo que se busca dentro do discipulado. Né? E também por causa do sofrimento à frente. Jesus já estava alertando do sofrimento que haveria à frente para aqueles que fossem seguir pelo discipulado. O grande alvo do discipulado, página 9. O grande alvo é ser imagem de Cristo. Então há muita coisa que vai ser tratada, aliás, que tem sido tratada na parte 1 e na parte 2 do aconselhamento noutético no divã, nesse curso aqui que a gente está oferecendo. Mas a ideia é que o grande alvo é ser imagem de Cristo, representar a Deus onde quer que o discípulo esteja. No capítulo 4, nós vemos as mudanças exigidas por Deus são possíveis. Então, qual é a ideia disso? As mudanças que Deus exige são difíceis, são muitas vezes sofríveis, às vezes leva muito tempo, causa muita dor, mas a verdade é que elas são possíveis. Deus garante que elas são possíveis. Então, nós agimos de maneira completamente influenciada. As pessoas agem por influências que elas têm na família, na sociedade, carga genética. A ideia é que tudo isso influencia muitas vezes, na maioria das vezes, para fazermos não aquilo que Deus mandou, mas aquilo que é melhor para nós ou para o meio que vivemos.
Nós somos responsáveis por nossa própria mudança. Não dá para colocar a culpa em ninguém, muito menos em Deus. Em último lugar, como que acontece mudança permanente? É um termo que a gente já tem usado desde o material número 1, da primeira parte, que é a ideia de que essa mudança permanente, ela é possível, ela acontece, mas ela também é um processo. No capítulo 5, a gente vai falar sobre a formação espiritual. A formação espiritual nada mais é do que o cumprimento do grande mandamento, formar um discípulo de Jesus Cristo. Então, podemos dizer que o processo de formação espiritual está completo quando o discípulo já consegue caminhar por si próprio, quando ele já enfrenta os próprios pecados, ele já consegue confrontar a si mesmo e também trabalhar em cima de mudanças mediante a palavra e a vontade de Deus. No capítulo 6, agora na página 15, nós vamos ver esse confronto, a formação espiritual versus os ídolos do coração. O coração é o nosso verdadeiro guia. Essa é a grande verdade da nossa formação espiritual. O maior obstáculo para a nossa formação espiritual é o nosso próprio coração. Vamos aprender quais são os seus caminhos favoritos. O primeiro deles é mágoa, como que o coração sempre pega o caminho da mágoa com relação àquilo que nós fazemos ou temos de fazer que não está ao nosso gosto, aquilo que nós sofremos. E por uma outra parte, os seus caminhos favoritos, a ansiedade, a necessidade de ver coisas acontecendo segundo o desejo do nosso próprio coração. A formação espiritual versus os ídolos do coração. No capítulo 7, nós vamos ver agora propriamente Jesus e o coração. Lá no capítulo 7, na página 16, nós vamos ver que para Deus o que realmente importa é o nosso coração. O que Jesus ensinou sobre ele a respeito do coração? Vão ser várias passagens onde o discípulo vai ter de ler os versículos e compreender a partir deles o que é o coração do homem, o que acontece dentro dele. Provérbios diz que do coração provém as fontes da vida. Então ele vai entender que através do coração dele é que ele vem agindo de tal ou de tal maneira. A partir do capítulo 8, a gente começa já com a prática em si. Até então era a teoria da prática, vamos dizer assim, né? Aprendendo a praticar. Agora a gente vai fazer prática. Na página 17, nós temos o primeiro estudo de caso. A ideia é praticar o que aprendeu até agora, mediante uma história de uma pessoa vivendo um assunto, vivendo um caso, começarmos a entender com várias perguntas o que realmente acontece na profundidade do coração daquela pessoa. Então depois nós vamos falar sobre a pureza moral e a vontade de Deus. A ideia da pureza moral não é apenas sexo, é tudo aquilo que vá contra o que é estabelecido por Deus, pela sociedade, pela família, a quebra da moral como um pecado. O comportamento, problemas à vista, a gente vai aprender a ver como que o simples comportamento de uma pessoa demonstra que ela está vivendo problemas nessa área moral. Então, no capítulo 10, nós vamos para o campo de batalha. Página 21, vamos falar sobre a mente. A batalha é vencida na mente. Na verdade, tudo que tem a ver com o pecado e como impedimento ao nosso crescimento e à nossa maturidade cristã no discipulado e na imagem de Jesus, acontece toda ela dentro da mente. Se nós vencermos a batalha na mente, todas as áreas da vida vão frutificar de acordo com essa vitória. Como? Essa é a grande pergunta. Conhecendo estratégias simples e eficazes. O capítulo 10, Campo de Batalha, vai fazer isso. A ideia é que o seu discípulo aprenda que é na mente que se vence as batalhas e depois, em segundo lugar, o como. Estratégias simples e eficazes para darem vitórias para a vida do nosso aconselhado. Princípio bíblico, relacionamento sexual. Esse é um dos temas que mais acontecem e também viram formas de derrota na vida dos nossos aconselhados. No discipulado, sempre a gente tem que estar procurando saber um pouco a respeito
de como está o relacionamento sexual dele. Vamos tratar alguns princípios aqui, somente sexo, somente dentro do casamento, a questão para os casados da regularidade e continuidade como uma arma, uma proteção divina de Deus para que os nossos casamentos não corram maiores riscos. E por último lugar, sem barganha, direitos outorgados. Nós vamos falar um pouco com eles a respeito de um se dar para o outro e sem direito de negar-se um ao outro, justamente para que o princípio da regularidade e a continuidade não falhe. No capítulo 12, na página 26, nós vamos falar sobre o propósito da minha vida. Agora nós vamos checar se o nosso discípulo de fato está entendendo o que e como a respeito do discipulado dele. Se realmente ele entendeu tudo o que nós ensinamos até agora, o que ele entendeu e como ele entendeu. Esse é um momento de uma prática interessante que vai te dar, como conselheiro, bastante material para analisar se ele realmente está caminhando para onde deveria. No capítulo 13, página 27, nós temos o exercício Conhece a Ti Mesmo. A partir da vida do apóstolo Paulo, no texto de Filipenses, junto com outro texto de Atos, nós vamos fazer uma imersão na vida real do discipulado. A ideia é, olhando para a vida de Paulo, que ele possa se comparar com as coisas que Paulo viveu e fez, para saber se realmente ele está entendendo os eventos da vida dele mesmo, do discipulado, do discípulo, e se ele está provando e entendendo que a vida dele, apesar de todos os pesares, tem de caminhar para o propósito de Deus. Continuando naquela abordagem bem prática, perguntas raio-x é um exercício um pouco mais demorado, um pouco mais, como eu diria, uma peneira mais fina. É um raio-x completo, ajudando o aconselhado a olhar para si mesmo, confrontar-se com os ídolos, com seus desejos, com aquilo que ele tem entendido da vida e a forma como se relaciona com Deus, com as pessoas ou com o mundo. Muito importante. Na verdade, perguntas raio-x é a base de todo o trabalho que vai ser desenvolvido com o seu aconselhado quando se tornar em profundidade. Meu melhor e meu pior é a ideia de fazer um scanner, né? Dar uma escaneada na vida do seu discípulo. Ele vai seguir pistas do que para poder aprender e entender sobre o que está dentro do seu interior. Uma lista simples entre meu melhor e meu pior ele vai fazer e a partir daí começar a associar se aquilo que ele está fazendo de melhor é uma coisa para si mesmo, para ser alguém, para poder ter certezas ilícitas a respeito do que ele é, ou se o meu pior está sendo ocasionado por causa da falta de realização, a falta de chegar aonde ele está sonhando chegar, caminhando longe de Deus. Essa é a ideia, né? Fazer passar o scanner na vida do seu discípulo. Esse exercício deve ser feito junto. Primeiro ele faz e depois avalia-se junto. 16. A minha imagem pessoal. Nesse exercício, na verdade, esse exercício ele é uma resposta visível daquele exercício a perguntas raio-x. Aqui, então, a gente monta um quadro onde a pessoa consegue olhar para si mesma e aí, então, ela vai comparar a sua autoimagem com a imagem de Cristo. Então, qual que é a ideia disso? É ajudá-lo a entender por que ele tem feito o que ele faz. Por que ele tem vivido o que ele tem vivido. No que ele está apostando, buscando. Por que ele está investindo em algumas coisas. E a partir daí, com certeza, ele vai ter uma boa ideia de quem ele está sendo. Esse é um momento difícil do aconselhamento. Muito difícil quando o seu aconselhado descobrir e entender o que está acontecendo na vida dele. Pode ser bem chocante. Na página 35, temos o capítulo 17, o propósito máximo de vida. Aqui, o seu aconselhado aprende que tudo deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. É essa a ideia. Uma vez que ele aprende que todas as áreas devem ser dirigidas para a glória de Deus, fica muito mais fácil
de se pegar pelo aconselhamento alguma disposição que esteja contra esse princípio, que nada mais é do que a vontade de Deus que está lá na palavra. Bem provavelmente, após esse exercício, a minha imagem pessoal, a tendência do seu aconselhado vai ser se sentir muito mal e se achar uma porcaria. Geralmente esse é o retorno que dá, né? Essa é a razão pela qual nós entramos com quem ou o que Deus diz que eu sou. Capítulo 18, página 36, é uma lista de passagens elucidativas, né? Para ele aprender como Deus olha os seus filhos, como Deus cuida, qual é a inspiração pela qual ele tem que se basear para prosseguir com o seu aconselhamento, com o seu discipulado e desejar mais que nunca ser a imagem de Jesus. No capítulo 19, compreendendo o perdão bíblico. Nesse momento, com certeza, já muita coisa deve estar acontecendo com relação a pessoas, situações, e é necessário que ele aprenda sobre o perdão bíblico, capítulo 19. Então, três são aqui as partes mais importantes dessa lição. Deus exige a prática do perdão, conhecendo a dinâmica do perdão, como funciona, como se faz, e depois, em terceiro lugar, desmistificando o perdão. A ideia do que não precisa, não foi nada, acho que a pessoa nem ligou. Então a Bíblia tem muita informação sobre esse assunto e o seu discípulo precisa aprender isso, né? E o capítulo 20, para eu estar bem preparado, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do conselheiro, não mais do aconselhado. É preciso que o conselheiro tome contato com o pacto de honra do conselheiro bíblico. Você, como conselheiro, precisa saber quais são as suas obrigações éticas com relação ao que você ouve, ao que é dito, ao que é confiado a você pela pessoa que você está aconselhando. Depois, capítulo 21, página 45, você tem os anexos. Todos esses exercícios que nós temos durante a apostila, ele é mostrado de uma maneira. Você talvez não conseguiria fazer uma xerox ou imprimir sozinha essa página. Então, no final, a gente colocou todas as tabelas de acordo com as tarefas de cada capítulo para o seu aconselhado poder fazer da melhor maneira possível. Ok? Assim, terminamos mais um tutorial. Se você quiser saber mais sobre nossos cursos e treinamentos, vá até o nosso site na internet. Também curta a nossa fanpage no Facebook. E até o próximo tutorial.